Oi, alunos do sexto ano, bem-vindos à aula de arte. Se nesse ano estamos relacionando corpo e arte, na aula de hoje o assunto é a roupa e a arte. Vamos falar não só sobre a necessidade da roupa, mas aspectos que envolvem a forma como nos vestimos. Todos concordam que a roupa serve para nossa proteção, bem-estar, conforto e saúde, não é mesmo? Mas a roupa também é uma forma de representar a nossa identidade, a nossa personalidade. A roupa transmite mensagens sobre o nosso estado de espírito, o nosso perfil, que é o que a gente gosta, e o nosso jeito de ser. Vocês acham que existe diferença no jeito em que as pessoas se vestiam no passado e no jeito que se vestem hoje? Se existe diferença na sua opinião, por que mudou? Existem muitos motivos, não é? Primeiro, no jeito de costurar. Antes, quase todas as roupas eram feitas por alfaiates e costureiras. Ambos faziam roupa sob medida. Com o tempo e a vida moderna, a vida ficando mais prática, as pessoas passaram a comprar roupas prontas. As fábricas passaram a fazer roupas com numerações diferentes. Tecidos naturais, como o algodão e o linho, deram lugar a tecidos sintéticos. E os modelos foram mudando seguindo o gosto e o comportamento das pessoas de cada época. E quem desenha as roupas? As fábricas têm profissionais que fazem isso. São os chamados estilistas. Para cada estação do ano, a indústria da moda propõe novas combinações de cores, texturas e modelos de roupas. Tudo é planejado com antecedência. Geralmente, as roupas para uma estação são produzidas na estação anterior. Às vezes, os estilistas observam os hábitos das pessoas e se inspiram neles. Muitos jovens inventam a própria moda. Um exemplo são os jeans rasgados e desfiados. Muitos jovens identificam-se com uma roupa mais despojada, mais simples, e a indústria também fabrica o que as pessoas querem usar. Outros jovens gostam de criar o próprio visual, transformam a própria roupa. O tie-dye é uma técnica de pintar camisetas surgida nos anos 60, no movimento hippie, e até hoje utilizada. O tie-dye, que significa amarrar e tingir, é um estilo dessa camiseta que você está vendo. Ele ficou conhecido sendo uma expressão de liberdade, por não se ter controle absoluto do resultado da estampa. Nas imagens, os passos para fazer o tie-dye: usar os corantes, enrolar a camiseta, amarrar a camiseta, tingir e depois abrir e apreciar. Alguns povos e culturas mantêm tipos de roupas que passam de geração a geração. As indianas usam o sari, peça longa de tecido enrolado em volta do corpo. Os africanos muçulmanos usam o bubu, túnica longa e larga tradicional em alguns países da África Ocidental. Mas, de maneira geral, como o mundo está globalizado, e nós já conversamos sobre globalização na aula anterior, há peças de vestuário que se tornam comuns em vários países pelo mundo, como, por exemplo, calças jeans e camiseta, tão apreciadas por todos nós, não é mesmo? Com exceção das roupas típicas de alguns povos, o mercado da moda sempre esteve em evolução, e a arte sempre acompanhou esse universo. Na década de 1920, a propaganda das roupas femininas era feita por meio de desenhos coloridos em revistas. Naquela época, embora as revistas fossem impressas em cores, ainda não existia fotografia colorida. As fotografias eram em preto e branco, borradas. Por isso destacou-se o trabalho do desenhista J. Carlos, que nasceu no Rio de Janeiro em 1884 e morreu em 1950. Ele desenhava para revistas, livros e cartazes.
criava ilustrações em que eram mostrados os vestidos nas capas das revistas. A revista Para Todos daquela época, destinada para o público jovem e feminino, apresentou a arte de J. Carlos no período de 1922 a 1931. Era grande na sociedade o impacto das ilustrações expressivas de J. Carlos. Pode-se dizer que ele desenhava os modelos que as mulheres da época corriam para copiar. J. Carlos, com seus desenhos, influenciou os costumes e a moda brasileira daquele período. Moda, nós sabemos que é a criação de tendências para a indústria do vestuário, a fábrica da moda. Moda é diferente de indumentária. E o que é indumentária, professor? Indumentária é a arte relacionada ao vestuário nas diferentes épocas e sociedades. Podemos dizer que os cangaceiros criaram uma indumentária nordestina bem típica no início do século XX. E quem eram os cangaceiros, professor? Bem, cangaceiros eram bandos de homens armados que percorriam o sertão nordestino, não respeitando as leis e saqueando vilarejos e fazendas. O principal líder dos cangaceiros era Virgulino Ferreira da Silva, que nasceu em 1808 e morreu em 1938. Era conhecido como Lampião e sua companheira era chamada de Maria Bonita. Os próprios cangaceiros costuravam suas roupas, mas como eram vaidosos mesmo vivendo no sertão, eles também bordavam e aplicavam recortes de couro, moedas e outros adereços para deixar as roupas bem enfeitadas. Além de decorar as roupas, os cangaceiros usavam lenços coloridos e anéis. Em 1936, Lampião foi filmado usando uma máquina de costura para colocar apliques em suas roupas. Você acha que mesmo pessoas rudes como os cangaceiros sentiam a necessidade de arte? Homens e mulheres têm o mesmo potencial para costurar e bordar? Pelo jeito, Lampião também gostava de costurar e de bordar, como você vê por essa foto autêntica daquela época. Na atualidade, o couro também é a matéria-prima utilizada por um estilista barretense conhecido em todo o Brasil. Estamos falando de Marcelo Ortali. Marcelo Ortali nasceu em 1968 e começou a desenhar aos 9 anos de idade. Aos 16 anos de idade, começou a criar trajes no estilo country. Trabalhou como estilista de moda, mas especializou-se na criação dos trajes de candidatas à rainha da Festa do Peão de Barretos desde o ano de 1984. Com o tempo, o estilista foi sendo requisitado para criar os trajes de candidatas de concursos de beleza nas mais diversas festas de rodeio realizadas pelo Brasil. Marcelo mantém o seu ateliê, que é um estúdio de criação e costura na cidade de Barretos. O estilista é um pesquisador nesse segmento e está sempre inovando nos materiais que compõem, juntamente com o couro, os seus trajes. Você já viu de perto algum traje criado por Marcelo Ortali? Você já acompanhou alguns desses concursos de beleza? Esses trajes representam bem o mundo do rodeio, na sua opinião? Nos anos de 1970, muitos estilistas dedicaram-se a um segmento chamado alta costura. Alta costura refere-se à criação de roupas criadas com exclusividade e feitas sob medida, e utilizando tecidos de qualidade, às vezes importados, pedrarias e bordados. Geralmente eram roupas feitas para pessoas com alto poder aquisitivo. Nessa época, 2 estilistas conquistaram fama no mundo da alta costura. Eram eles Clodovil Hernandes e Denner Pamplona de Abreu. Ter uma roupa criada por esses 2 estilistas era símbolo de status.
E o que é status, professor? Bom, ter status significa ter posição privilegiada dentro de uma sociedade. Mas vamos falar aqui de uma estilista chamada Zuzu Angel. Zuleika Angel Jones nasceu em 1921 em Minas Gerais e morreu em 1976. Zuzu Angel casou-se com um canadense e morou em Salvador, na Bahia, por um tempo. Como estilista, criou coleções inspiradas nas técnicas e nas estampas que destacavam a cultura popular brasileira. Em uma coleção chamada Candomblé, a estilista usou turbantes, rendas e objetos de prata que representam símbolos da religião afro-brasileira. O exemplo é essa imagem do meio. Em outras coleções, utilizou rendas do Nordeste e aplicou bordados de papagaios, borboletas e outros animais brasileiros. Até os trajes de cangaceiros inspiraram Zuzu Angel, você não acha? No Rio de Janeiro, Zuzu Angel passou a desenhar roupas para a alta sociedade e para artistas estrangeiros, ganhando fama internacional. Pois bem, a vida de Zuzu Angel sofreu grande impacto quando, em 1971, o filho dela, de 26 anos, desapareceu durante o período do governo militar. Devido a esse drama, ela passou a se vestir de preto em sinal de luto e criou roupas com estampas de protesto bordadas. Zuzu Angel morreu em um misterioso acidente de carro. Gostaram da aula de hoje? Você também já pensou em seguir carreira de moda no futuro? Já pensou em criar a sua própria roupa? Já pensou em customizar alguma peça, acrescentando um aplique ou um bordado? Tirando uma parte, acrescentando outra? Pois saiba que tudo isso é arte, e trabalhar com arte nos faz muito bem. Nossa atividade de hoje é criar a estampa de uma camiseta que você gostaria de usar. Na verdade, nós vamos fazer um desenho no papel da estampa dessa camiseta. Depois, se você quiser utilizar em uma camiseta de verdade, fique à vontade. Pois bem, o que estamos pedindo agora é que você faça um desenho na camiseta, colorindo com lápis de cor, tinta, guache, canetinha hidrográfica ou glitter, o que você tiver em casa. Pode também fazer uma colagem recortando fotos de revista, mas nesse caso deve misturar imagens para criar um visual diferente do da revista. Isso tudo, como eu já disse, nós vamos fazer no papel, não diretamente na camiseta. Use como modelo a imagem das camisetas acima, que você pode copiar em uma folha sulfite. O passo a passo e o modelo da camiseta será apresentada na atividade postada no grupo. Procure colocar na camiseta algo de que você goste, que tenha a ver com você. Isso significa identidade e dar sentido ao trabalho. Depois fotografe a sua arte e envie para avaliação. Bom desenho e até a próxima semana!